Olá, começa agora mais um Papo com Ellie Dagô. Obrigada por estar por aqui com a gente, participando das nossas conversas. Dagô, bora para mais essa edição? Tudo bem com você? Totalmente, cada vez melhor. Que bom, bom assim. Nosso papo de hoje merecia estar em páginas coloridas, cheias de desenhos animados, acompanhados de histórias contadas de maneira criativa e profissional. O Papo com Ellie Dagô de hoje recebe dois convidados ao mesmo tempo. Eles trabalham unidos, juntam as criatividades e os talentos. Um deles é ilustrador, com parcerias marcantes como Marvel e DC Comics. O outro, escritor e historiador com vasta experiência. Sejam bem-vindos. Joe Bennett, legal ter você por aqui. Você é o nosso querido ilustrador que já está rascunhando, rabiscando por aí. Já terminei. Já terminou esse desenho? Já vamos revelar para a nossa audiência. Valeu mesmo pela participação, Obrigado, viu? uma honra estar aqui. Nosso outro convidado, então, a gente recebe também o Laudelino de Oliveira Lima. Laudelino, valeu por ter vindo também. Bem-vindo à Revista Oeste, à Umbrella Mídia. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. É um prazer, uma honra estar aqui. Honra nossa. Laudelino, você é escritor, historiador. Isso. Como vem desenvolvendo os seus trabalhos e os seus dois livros, pelo menos, que você já lançou? Um deles, o Submundo Hacker. Está aqui do lado. Você trouxe do que ele O Segundo fala? Hacker é uma história de hackers contra políticos e traficantes no cenário brasileiro. Eu queria escrever uma história sobre o que está acontecendo no Brasil. Né, que foi até um pedido do Olavo de Carvalho. Ele falava, olha, meus alunos, eu sou aluno dele desde o ano 2000, escrevam histórias, escrevam sobre o nosso tempo através de obras de ficção, porque elas são perenes. Então aqui você entende e conhece o que é a política brasileira, o que é o tráfico de droga, o que é a lavagem de dinheiro, e ao mesmo tempo, dentro de uma história de hackers contra políticos, você fala de família, de valores, do que é a coisa certa a ser feita, mesmo que tenha um inimigo muito maior do que você. Então esses valores pegam a juventude que no começo da história estava preso no hackers contra políticos, e ele termina entendendo o sentido da vida, porque o final do livro é Viktor Frankl, para quem conhece. E esses valores que você cita e também esses fatores todos, como tráfico de drogas, a história política, eles estão interligados, afinal de contas, Eles estão né? interligados. E você trata de diversos assuntos baita polêmicos dentro dessas Tem poucas gente que páginas pega aí. e fala assim, aonde aconteceu isso? Ah, Porque já tem aquela sensação de que eu acho que eu já vi isso em algum lugar. E essa é a realidade brasileira. já queremos, né, Dagô? E a raridade de ter aqui no programa um historiador que não é de esquerda. Impressionante. Talvez Não. tem mais um ou dois por aí. Deve ter. Deve ter, Deve né? ter. Estando na caverna, Deve ter. escondido. Né? Deve ter. Ô, Laudelino, e o outro livro é o O infantil, outro é um livro o livro infantil, da sorte? Né? O livro da sorte é um livro virtuoso para as crianças. Ele foi um desafio posto pela editora. A editora falou, você tem como criar um livro? Por quê? Então, vou só voltar mais um pouquinho. O Brasil tem 3 milhões de leitores recorrentes. O que são leitores recorrentes? Pessoas que estão sempre lendo um livro. O mercado americano são 86 milhões de leitores recorrentes. Isso faz com que o mercado brasileiro seja muito pequeno. Minúsculo. Então a editora falou, tem como você criar uma obra em que introduza as crianças na literatura de uma maneira virtuosa, uma maneira bonita, que seja atraente para uma criança. Foi esse livro aqui. Tá? Para quem sabe já pegar o gosto logo Isso, cedo. Né? já está aí com 10 mil exemplares vendidos. O Submundo está indo para os Estados Unidos agora, está sendo traduzido. Olha, que legal. Parabéns. Ou seja, a gente está produzindo cultura em tudo que a gente bota a mão, mas uma cultura que seja algo que concatene e ajude esse caldeirão cultural que a gente vive, onde todo ser humano precisa beber para pegar cultura, aprendizado, conhecimento sobre sua própria nação. Não tem outro caminho. Durante muito tempo isso ficou contaminado com só coisa com vieses. E agora a gente está conseguindo entrar com o pé na porta. E essa ilustração do livro infantil foi feito com computador ou foi... Essa foi feita à mão por um desenhista chamado Romo Twilly. Ele é incrível. premiado assim internacionalmente. Que gracinha. Muito legal, Ele cara. tem prêmio, até na Arábia Saudita ele tem prêmio. Nossa. E para criança, o É pra desenho criança. conta muito, né? Para o Sim. entendimento. É bastante lúdico. Aham. Então é uma história que leva a criança pela literatura através de um acidente de caminhão. Nossa. Onde um caminhão transportava livros. Cai perto da comunidade que a criança morava, ela ganha um livro, ela começa a entrar no mundo da literatura assim de uma maneira espontânea. Isso modifica toda a vida dela. Então a criança que atravessa a história, ela termina amiga do livro.
Que legal. Querendo Esse ter foi o esse desafio. contato também. Exatamente. Muito bom. E o Joey, desde que chegou aqui no nosso estúdio do Papo com L da Gol, começou porque é um gosto, é um vício, é uma extensão da mão dele, o lápis, a caneta. Ele já pegou um papel em branco e começou a ter ideias do que poderia desenhar pra gente. Vamos, você disse que já terminou, é verdade? Já. Não é possível, porque que quando eu cheguei rapidez. aqui, ele falou comigo, cara, tô relendo a Marvel, tô redescobrindo a Marvel. Então, a Marvel, no início, era maravilhosa. Né? Era uma vanguarda no bom sentido. E ela representava a criatividade, né? Representava valores interessantes naquele momento ali. Quando ele me falou isso, eu falei, cara, vou fazer um desenho para ele. O que é que tu queres? Ele ficou, não sei. Eu falei, cara, posso fazer um surfista prateado? É por quê? Porque o surfista representa isso, né? O futuro, o espírito humano, né? A bondade acima de tudo. A liberdade, você falou também? Também a liberdade. Também. Nas histórias de quadrinhos, o Mephisto, que era um demônio, Exatamente. queria roubar a alma dele porque ele era tão bom que o Mephisto queria a alma para ele, né? Então, ele representa essa bondade. Né? Então, eu E falei, em 15 poxa, minutos se passaram desde esse pedido nem até o fim isso, desse cara. desenho. Pode mostrar para a câmera 4, então, que é a sua, Joey, para nossa Nossa, audiência. que legal, Ah, muito cara. bom, muito aí eu bom. surfista Que prateado, legal, cara. só que ao invés da prancha, E olha- a logo da Revista Oeste Revista Oeste. Para o para futuro. o futuro. E para a Parabéns Revista pelo Oeste. talento, viu? É meu Obrigada. presente. A gente Cara, vai guardar em obrigado, algum viu? lugar muito carinhoso por aqui. Vamos enquadrar, Totalmente, certamente, meu. né? E o que ele está falando para mim é muito importante, porque a Marvel, é isso que você falou dos livros, tudo bem, eu li livros também, li um monte de livro, mas a Marvel é uma das bases da minha cultura até hoje, para sempre. Nunca vai deixar de ser. E o que eu te falei, eu estou relendo o começo da Marvel e como foi grandiosa, né? Sim. E é muito legal saber que tem um cara que trabalhou para a Marvel aqui nessa sala. E fez, inclusive, para Marvel uma versão do Incrível Hulk. Foi a última, o último grande sucesso da Marvel foi o Immortal Hulk, e até aqui, né? A gente vai mostrar. Então foi um grande sucesso. Era para durar 12 edições, acabou durando 50 edições. Nossa! Então foi um grande sucesso. A Marvel tenta replicar, inclusive, fazer novamente o Hulk ser o que era, né, durante essa fase. E Olha esse que o espero que tenha Landelina tá sucesso, mostrando pra espero gente. que tenha sucesso, mas eu acredito que não vão conseguir fazer do jeito que foi feito, porque eu fiz com esmero, fiz pensando em fazer algo digno ao personagem. Primeiro, sempre gostei do personagem. Segundo, meu pai amava o personagem. Então eu fiz pensando no meu pai. Então Tem são esse coisas carinho. que um carinho que não tem como outra pessoa replicar. Né? Então é isso. Ô, Joey, mas você também tem alguma semelhança, né, da Gol com o Incrível Hulk? Você é grandão, super forte, sempre foi assim, ter esse porte, ou curte treinar, como é? Gosto de puxar um ferrinho. Ah, percebe-se? Então, Eu tento me cuidar na medida do possível. é um E pouco Hulk açaí. também. Açaí Tem que tomar açaí. De qual Açaí. região do Brasil você Belém é? do Pará. Ah, sabia, tá vendo? E tenho sangue de Marajoara. Ah, que legal, Então, os lindo. meus tios são marajoaras. Como é que você vai parar na Marvel? Cara, eu comecei a trabalhar com quadrinho nacional em 1985. Tá? O que você fazia? Aqui para São Paulo. Né? Eu fazia histórias de terror tá. e, na época, algumas histórias eróticas que vendia. Né? E o editor, Franco de Rosa, Sim, ele conheço. era amigo do Elcio de Carvalho. Né? O Elcio de Carvalho decidiu representar artistas brasileiros para o mercado americano. E ele foi ao estúdio, à editora do Franco. E o Franco, olha, tem esses desenhistas aqui. Ele viu o meu desenho, entrou em contato comigo. Na época eu trabalhava numa agência de publicidade. Né? Aí o Elcio, cara, quer trabalhar na Marvel, na DC? Quero, claro, meu sonho. Lógico, evidente. Era um moleque, eu tinha 23 anos. O que eu faço? Cara, manda umas amostras para mim, vamos esperar. Aí eu fiz umas amostras, mandei pelo correio e cheguei com o meu patrão, olha, tô indo embora. Aí por quê? Porque eu vou trabalhar para a Marvel, pô, trabalhar na DC. Tô indo. moral. Aí o meu patrão na agência de publicidade, pô, legal, Bené, vai lá, boa sorte, irmão. Pô, fico feliz por ti. 2 anos se passaram, aí eu consegui meu primeiro trabalho, pedi para voltar para o meu antigo emprego, para sustentar minha família. E em 91, né, eu comecei o meu trabalho na Marvel, só em 94. Então foi uma longa espera, Mas muitos uma experiência testes, tanto, né? muitos testes. E eu passei todos esses anos, de 94 até 2021, desculpa, trabalhando para Marvel, para DC, Dark Horse.
Foram 30 anos trabalhando para essas editoras americanas. Né? Baita experiência. Continuo também agora. Continua, claro, com esse talento não tem como. Vai Obrigado. Na ser DC até você o fez último rabisco. outra coisa também. O que você fez? Na DC eu fiz o Hawkman, Sim, sim. fiz um pouco de Novos Titãs, fiz muita coisa, cara, na DC. Nossa. Muita coisa. Agora a Marvel eu fiz Homem-Aranha, Hulk, Homem-Aranha também. X-Men. São desenhos super detalhados, né? Então, tem que ser, é quadrinho, né? Quadrinho tem que ter muita... Mas aí tudo isso me trouxe aqui a esse ponto. Trabalhando nesse projeto, Dom Pedro, que isso sim é algo que faz totalmente sentido. É como se fosse uma conclusão, né, de uma nova fase. Concluiu aquela fase antiga, estou começando uma nova fase agora com Dom Junta Pedro. pontas. Exatamente. Laudelino, conta pra gente então sobre esse novo projeto, Dom Pedro I, essa união da história do seu lado e também ilustrada com desenhos tão bacanas e impactantes do Joe. Tudo começou quando surgiu o Zoom 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 imprensa de maneira global, porque estava chegando a comemoração dos 200 anos da independência. Sim, sim. Você lia artigos, via reportagens, via gente falando na TV, na internet, só besteira. Só coisa errada. E você fala, não é possível que eles vão fazer uma comemoração de 200 anos falando coisa errada. E o que eu fiz? Eu peguei tudo que tinha sido publicado de Pedro I, século XIX, século XX, botei numa mesa, passei 2 anos montando uma timeline de todos os eventos da vida dele, deram 1.303 eventos. Nossa. Aí eu tive o completo domínio da história da vida dele, até um pouco antes e um pouco depois, que você pega contexto, né? E a partir disso eu poderia fazer qualquer coisa. Eu poderia fazer um livro, eu poderia fazer um documentário, eu poderia fazer quadrinho. E como é que foi essa escolha do modelo? Qual é a mídia que nós vamos usar? Então, se eu escrevo um livro, é mais um livro no mercado. E lembra que eu falei, nós temos poucos leitores recorrentes. Eu tenho que atuar numa base que talvez não leia. E quem é que talvez não lê, gosta de quadrinho. Não tem criança que não goste de quadrinho. Não tem jovem que não goste de quadrinho. E se eu ainda consigo colocar um traço adulto, bonito, poético, eu passo daquela faixa de jovem e eu atinjo os adultos, porque a imagem é muito atraente, né? Então, se eu tenho uma história sendo contada de maneira séria, de maneira correta, de maneira poética, eu pego todo mundo. Então, o melhor modelo foi o quadrinho. E, a partir disso, montei roteiro, montei tudo. O Joey surgiu no projeto. O projeto como um todo é abençoado, né? O Joey chegou para o projeto, nós conseguimos a melhor gráfica de São Paulo, que é a Margraf. Tem um parque de máquinas alemão enorme, que não faria sentido você fazer um trabalho gráfico desse e não ter uma impressão de primeira, né? Qualidade, né? Qualidade de primeira. Então, eu vou começar a mostrar algumas imagens, Por favor. tá? De coisas que já estão aí. E enquanto isso, se você puder também ir falando pra gente, o que você entendeu durante todo esse estudo de quem foi Dom Pedro I? Sim. As principais características que ele tinha. A primeira coisa que salta aos olhos é uma história que não foi contada. Ou seja, um Brasil heróico, um Brasil de muito sacrifício, que foi substituído por histórias de ele gostava de mulheres, saía com um monte de gente, não sei o quê. Aí você vê, em paralelo, um país que surge e não bate com um personagem. Cara, gente que homem gosta de mulher, tem um monte na rua, mas ninguém constrói um país. Ninguém escreve uma Constituição. Ninguém liberta 2 países. Libertou Portugal. Então, a nossa história na escola, ela é muito mal contada, que você abre o livro das crianças, descobrimento do Brasil. Ciclo do café, ciclo da cana, não sei o quê. Chega a família real, Dom Pedro vai embora, começa a República. E nada se conecta. É uma coisa solta, né? Parece que a família real chegou aqui pro teletransporte, Star Trek. Tudo obra do acaso. Apareceu na praia lá. Surgiu. O próprio Pedro Álvares Carvalho surge na praia. Ele veio o quê? Veio atrás de riquezas e trouxe espelhinho para os índios. Tudo errado, tudo errado. Então, a nossa proposta é contar o que aconteceu. Sim, sim. E em quantas edições vocês vão conseguir fazer isso? São 250 páginas divididas em 5 volumes. Nossa, O primeiro já está pronto e pago. Eba, que ótimo. Fizemos o crowdfunding, a arrecadação, o pessoal contribuiu, já está pago.
ainda está aberta porque as pessoas querem adquirir. Tem vários modelos de prêmios que você pode adquirir. Por exemplo, por incrível que pareça, o mais caro é o mais comprado, que você pode colocar o seu rosto na história. Em qual contexto? Porque tem várias situações que nós não temos o rosto das pessoas. Temos o rosto de todo mundo que estava no Grito de Ipiranga? Tem todo Eram mundo que estava no populares. navio? Isso, Populares. povo, né? Eu tenho quem estava fazendo a travessão do Atlântico para vir para cá. Eu tenho todos os rostos que estavam lá na reunião de Conselho de Estado, que a Leopoldina recomendou a independência. Eu tenho. Não tenho. É tipo uma figuração. Eu tenho que Isso, criar um uma rosto. figuração. Sim, uma figuração. Em videogame é chamado de NPC. O NPC. É verdade. A gente abriu para que os apoiadores pudessem adquirir esse prêmio, que é ter o seu rosto. E o primeiro que adquiriu foi um capitão da Marinha Mercante, Tudo a ver. que mandou uma foto já com um uniforme de marinha, assim, tudo a ver com barba, aquela barba imperial também. E está sendo um sucesso por conta legal. dos prêmios que estão sendo E oferecidos. quem quer essa primeira edição que já está pronta, consegue adquirir como? Você entra no endereço apoia.se/Dom Pedro, tudo junto. Apoia.se/Dom Pedro, você vai ver todas as informações sobre cada tipo do prêmio. Começa com R$2 a participação. Aham. R$2. E vai até 600, né? Tem um Vai limite até também. por ali 600 e pouco. A ideia é ser acessível. Tá? Você tem que ter todos o tipo, porque essa história tem que correr, essa história tem que ir para a mão das crianças, tem que ir para todas as classes, para todo mundo. Tem que ter acesso. E quem quiser também entrar nas redes sociais dos dois, não é, Sim. Dago? A gente deu uma boa E stalkear a gente. stalkeada por lá Pode e stalkear. que stalkeada gostosa, viu? Pode E ir. demorada, porque Tem muita o informação. seu tem muitos desenhos, Sim. né? Joey, legais, em preto e branco, em Sim. colorido, são tantos traços mesmo, entrem lá que vocês vão ver. No do Laudelino também tem muito conteúdo legal, tem alguns desenhos também, inclusive desses utilizados para o Pelo Meu Sangue, de Dom Pedro I, Tem. também você disse que outras personagens. Tenho. Começa a mostrar um pouco pra gente, Eu então. tenho aqui para mostrar para vocês o primeiro fechamento de estudo de rosto de Pedro, Leopoldina, Dom João, Bonifácio e Carlota Joaquina. Vou mostrar ali para a câmera. A Esse é definição, um original. Esse é um original no Aí eu lápis. defini exatamente como ia ser os personagens no quadrinho. A câmera pode dar um zoom maior, que tem um detalhe nessa imagem que a gente quer mostrar para vocês. Porque E a gente vai encher tela também. Você- tudo Vocês que a gente está conseguem- fazendo, Vocês conseguem... Continue, por a favor. gente consegue ter 2, 3 camadas dentro do desenho de informações. Aqui, nesse desenho, existe um coração. Vocês estão vendo? Coração, procurando, coração. procurando. A união da Aponta mão pra dos gente. dois. A mão dos dois. Ai, é verdade. Um Forma um coração, coração. como o coração Representa real. Real. a união do casal. Eu estava casal, procurando o aquele amor coração E dois reinos unidos. de desenho. Muito lindo, muito lindo. Fala mais, Joey, sobre o trabalho também que você teve. Tudo aí, cada traço Eu é gosto de seu. escutar o Laudolino. O Laudolino tem uma verve. Eu gosto de escutar. Ele fala muito bem mesmo, Não, eu gosto de Laudelino. escutar o cara, pô. Mas quais características? É a base, exatamente. Para você chegar a esse rosto, como é que você fez? Foi Então, através de quadros? o que eu fiz? Os quadros de Dom Pedro eram quadros feitos na época, né? E tinha a figura de Dom Pedro ali. Falei, poxa, legal, Dom Pedro, mas eu tenho que pegar, modernizar isso, trazer esse traço histórico para uma nova geração. Né? Uma nova geração que é acostumada a ver filme de herói, a ver quadrinho, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a feição histórica de Dom Pedro, alguns estudos que foram feitos em cima do crânio dele, né? Vou pegar o Guy Williams, que era o Zorro, Sim, o herói de ação, Zorro, capa-espada. Sim, Né? grande. Vou pegar o Superman, né? Clássico. Vou juntar tudo isso e resultou nisso aqui. E ele ficou, o Dom Pedro, até bonitão, hein? Ó, conseguimos de novo, Ficou Laudolino. galã, desculpa, mas arrasou. não era a ideia, porque... Não, estão todos interessantes, mas Dom Pedro ficou realmente Era essa a minha intenção. imponente. A minha intenção é que o homem queira ser o Dom Pedro e a mulher queira namorar o Dom Pedro. É isso. Entendeu? Simples assim. Isso é o Não, herói. meu, o Esse é o Guy herói. Williams foi demais, cara. Guy Você pegar Williams. como que é um cara latino, assim, Isso, né? Uma figura. Os detalhes da farda toda. E ainda esse boa. Demais, fardamento, cara. você vai dizer, poxa,
Mas não era assim, não era assim exatamente. Mas esse é o uniforme do super-herói. Todo herói tem um uniforme. Né? Sei. Muitas Esse medalhas. Então é um uniforme que está estilizado, lembra o daquela época e lembra algo futuro, eterno. Que Se virar legal, uma figura de ação, vai ser isso aqui. Não, e a pose também, Isso. né? Pose também Imponente. é de herói. E né? preparado para tirar a espada dentro da bainha. Nossa, Então é isso. causa até uma emoção, né? É Essa isso. foto. É isso. Muito legal. Uma admiração, Admiração, respeito, confiança, emoção, respeito. né? Tudo isso. É isso que eu queria. E a linguagem, Valderino, Conseguimos, para hein? Conseguimos. acompanhar a Então altura. agora vou desafiar o câmera aqui, dá um zoom, bom zoom aqui ó, na câmera. Isso aqui é o seguinte, eu vou explicar, são duas imagens. Dá um zoom aí, câmera. Um eu tô vendo, posso chutar? Daqui, Câmera close. como se fosse ele um mesmo. lobisomem. Pode dar Não, bastante é o aí. Nosferatu. Nosferatu, é. Ó, o lado de Ele cá, já é conhecido monstrão. ó, isso aqui é o Fausto de Murnau, mostrando o mal cobrindo uma cidade. Uma sombra. Isso é cinema alemão, anos 20, anos 30. Expressionismo alemão, né? Expressionismo Sinistro, hein? alemão. E aqui nós temos do lado de cá o Nosferatu. Ok? Sim. Decoraram as referências. Agora eu vou mostrar o que a gente fez. Causou um medo. Isso. Agora zoom de novo. O operador de câmera vai suar hoje aí. Isso aqui é o seguinte. Isso aqui é uma visão da Europa, tá? Você pode... No mapa mundi, né? o mapa mundi. Você vai ver que no canto Traz aqui embaixo... mais para cá, baixa aqui, um ó, pouco. esse canto aqui de baixo, a gente está ali na Groenlândia olhando a Europa de cima. Você está vendo a curvatura do planeta lá atrás? Aham. Tá vendo a África lá no fundo? Tem a África aqui no fundo. Esse cara em pé aqui é Napoleão. Napoleão com a verdade. sua asa demoníaca, porque ele carregava o espírito da Revolução Francesa, que era uma coisa demoníaca. A sombra da asa dele já cobriu a Europa toda, bloqueio continental. Ele tomou a Europa inteira, então a sombra, aquela sombra do Murnau, cobrindo A cidade. a cidade, Né? Vocês aqui viram Napoleão cobrindo a a Europa. referência. Napoleão está com os dois pés em cima da Espanha, que foi o país que ele fez o acordo para invadir Portugal. E ele não conseguiu invadir Portugal ainda. Ele está com a sombra da mão de Nosferatu, aquela sombra de mão demoníaca, em cima de Portugal. Pode dar o zoom A aqui, mão ó. esquerda. Aqui, ó. Perfeito. Exatamente, a mão Olha a esquerda. sombra da mão dele ali em Portugal. É muito impressionante e interessante. Pode deixar nesse zoom. Se você olhar para cá, no canto aqui, eu tenho a constelação de Leão, que é o signo de Napoleão, que fala sobre a personalidade dele. Poxa. Então, numa única Quantos imagem, detalhes, hein, Dago? numa Meu, única é imagem, a gente consegue sensacional, falar cara. de história da Europa, do contexto da saída da família real de Portugal vindo para o Brasil, da aliança com a Espanha se deu muito mal depois, bloqueio continental, tudo numa única imagem. Claro que ainda tem toda a parte textual, você tem os, Então, mas Então, aí a tinha- explicação sabe quando da tinha imagem. aquele negócio do DVD com comentários do diretor? Sim, Isso. make off. Podia ter isso também, Cut. né? Você podia ler, principalmente no digital, ler e com vocês comentando. Uma boa Porque, ideia. meu, realmente, essa riqueza de detalhes é difícil você pegar. A ideia é que essas páginas duplas, você consiga até fazer uma palestra em cima de cada uma delas. A vai palestra conseguir, sim. histórica, a palestra poética e a coisa heróica ali. Tudo Você pra consegue isso. E fazer. agora vai ver o filme do Ridley Scott, né? Sim. Sim, do... Estamos na curioso pra expectativa. saber, Joaquin é, Phoenix. expectativa. Queremos que ele mostre a Sobre Napoleão. genialidade de Napoleão. É. Não que ele era uma pessoa boa. Ah, espero Ele era- também, né? Não era. É, não era, não. Ele era um De monstro. maneira nenhuma, um É, monstro. é. Então, e justamente esses desenhos tão ricos em detalhes e que você vai nos chamando a atenção e a nossa mente vai abrindo e os nossos olhos vão brilhando, enxergando o passo a passo, cada vez um detalhezinho a mais, você consegue então com as palavras, com o texto ir guiando Isso o que eu tô leitor, falando pra vocês é o roteiro. adolescente. É, a- Eu estou roteiro. contando o roteiro que vai aparecer escrito ali. Vou contar mais um pedaço da revista. Quando a gente atravessamos o contexto da vinda da família real, nós precisamos falar da Revolução Francesa, do bonapartismo e o porquê veio para cá. O livro de história fala que a família real fugiu de Portugal. E não foi isso que aconteceu. Vamos ter todo o contexto. Mas eu precisava falar do o quão ruim era a Revolução Francesa. E nós escolhemos o evento da decapitação das carmelitas. Pesado, hein? A Revolução, ela
escreveu o Código Civil do Clero e impuseram uma constituição para a igreja. E os padres, as freiras tinham que jurar. Se você não jurasse aquela constituição da igreja, eles tinham até eleição para padre, que foi uma bagunça. Eu ia falar que é um alto nível, né? Uma bagunça, né? Controles. Aí, Aqui pode Aqui ser tá liberado. sem Não fala aí, censura. pelo amor de Deus, não fala isso pro Laudelino. Não fala isso pro Laudelino. Não sei onde eu estou me metendo, Não. dando essa autorização. então, o que aconteceu? Elas recusaram a prestar lealdade ao Estado, renegar Deus, foram condenadas à morte. Então, houve o evento da decapitação das carmelitas na Praça do Trono, onde elas chegaram numa carroça. Essa carroça... A Praça do Trono era uma bagunça. Isso é realidade, não é Realidade. ficção nem Não, isso invenção. aconteceu. Não, 60 mil pessoas foram decapitadas na que França. vocês vendo aqui é ficção. 60 mil pessoas foram decapitadas sem processo Que na França. chocante. Então, as pessoas saíam de casa levando trouxinha com lanchinho para passar o dia assistindo decapitações. Ia lá para a praça, ficava lá, vamos decapitar aqui o juiz fulano de tal. Aí todo mundo, Que é quase pior do que vamos decapitar próprio o ato. coletor de impostos. Todo mundo comemorava e o cara ficava implorando lá, né? Pelo amor de Deus, aí o pessoal adorava, né? Bom, quando as carmelitas entraram na praça, silêncio total. O pessoal conhecia, elas estavam com a roupa. E o pessoal não estava acreditando. O que vocês vão fazer com elas? Elas contornaram a praça e pararam em frente à escada que subia para a guilhotina. A priora, que era mais velha, teve dificuldade para descer, ajudaram ela a descer. Ela se propôs a ser a primeira a ser decapitada, aí o pessoal lhe convenceu a, não, as mais novas podem se desesperar e tal. Deixe elas irem primeiro e tal. Aí desceu a primeira noviça, Constança, e elas cantavam uma música chamada Veni Creator Spiritus. É belíssima, aconselho que o pessoal depois procure essa música. E escute essa história escutando essa música. Isso era o que aconteceu. O silêncio total na praça e elas cantando essa música. E seguindo ali, elas desceram, ela falou com a madre que ela não tinha terminado as orações dela do dia. Aí a madre falou assim, não se preocupe, você vai terminar daqui a pouco. Em outro lugar. Mas dá gosto, já tô quase chorando aqui, tensa. E acabou, vendo o filme na cabeça, bem que você falou, né, Joey? O É. Laudelino conta de um jeito que Deixa a ele gente visualiza falar tudo. que, Sim. Então ela falou, você vai contar em outro lugar, calma. Você vai terminar suas orações em outro lugar. Pós-morte. E ela seguiu sorrindo, a Constância era belíssima a descrição dela. Ela era a noviça mais nova, mas ela era mais nova a ingressar. Ela não tinha a menor idade. Ela era mais nova, belíssima, a descrição era um anjo na terra. E ela seguiu subindo cada degrau, sorrindo e cantando, que é essa imagem aqui. Vou colocar para a câmera ali. Pode dar o zoom, porque os detalhes no rosto dela são belíssimos. Linda, 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 linda. A Pode expressão dar um do zoom, olhar, das mãos Eu vou chegar unidas. E ela Aqui, continua ó. serena, Serena, Sorrindo. pode dar um zoom no rostinho Como se dela. soubesse realmente ela que está vai indo em enfrentar. direção Perfeito. à guilhotina, mas ela continua cantando, Vocês estão vendo que ela está com um olhar sorrindo. fixo. Ela tem um olhar Ela fixo está em algum encantada lugar. com algo que ela está vendo. Ela está vendo alguma coisa nessa caminhada da escada, né? Ela já ganhou a bênção, ela já beijou uma E estátua. o crucifixo também no peito, demonstrando a fé Sim, dela claro. ali. A priora tinha uma estátua de Maria com Jesus no colo, Jesus menino. E ela pediu permissão para sair dessa vida e entrar para a eternidade. E deu um beijinho na estátua, deu um beijinho lá e seguiu subindo a escada com essa expressão que vocês viram. Parabéns, Joey, por esse desenho também. Obrigado. Aí a nossa proposta é, Demais, a próxima página é o que elas estavam vendo, o que ela estava olhando, Fiquei por que ela reflexiva estava também. sorrindo, cantando. Por exemplo, Deus, a esperança, a própria Ela está guilhotina, olhando a guilhotina. um anjo. Aí o que a gente fez aqui? Vamos desafiar o cara do zoom de novo aí. Ó. Seria a visão dela? A visão dela... Você está vendo a cabeça dela aqui no centro, embaixo da imagem? Sim. Você está vendo as duas madeiras da guilhotina? Ah, do E suporte. além do madeiro, o que Aquela se vê? escada que ela subia. E quem está lá no alto? Tá. Aquela escada que Muito ela legal, subia cara. para a guilhotina, na verdade, ela estava saindo dessa vida, entrando para a eternidade. Os anjos que guardam o caminho para o céu estão aqui, ó, convidando-a a subir. Vai Que ganhar um lindo, zoom. Joey do céu. Convidando ela para subir, guardando o caminho para o céu. E quem está guardando ela lá em cima? Jesus. Isso. Nosso Senhor.
Muito impressionante. Os guardiões, guerreiros, executores São também. anjos do BOP, se tu Os olhar. que Ó, estão na escadaria? Esses aí são os anjos, né, que guardam a entrada do céu. Ah, já são anjos os São que estão na anjos, são escadaria. ali, tudo Muito preparados. bonitas as vestimentas. E eles estão com 42 espadas. Olha Eles só estão como preparando para descer. Eles estão todo armados até os dentes ali, que eles são os Buscá-la, guardiões. recebê-la. Não, isso aí é pro dia do juízo, que para nós passou-se 200 anos. Para eles não, eles estão lá, esperando a ordem. Uma coisa que eu achei muito legal é que ainda existe uma visão positiva da Revolução Francesa, que é uma coisa linda, que foi, né, a igualdade, liberdade e tal. Sim. E vocês estão mostrando o que Eles, foi. eles 60 tinham a mil proposta mortos. do égalité, liberté, fraternité e décapité, né? E mataram, Mataram freiros inocentes. freiros inocentes que só faziam orar. Só faziam orar. Então, a proposta aqui é que quando o leitor... Isso aqui é uma folha dupla, né? Quando o leitor virar essa folha, essa mesma cena da guilhotina vai estar invertida e a praça é completamente demoníaca. Não tem anjos, demônios. Porque é o espírito da revolução. E você, Já a como, partir do olhar dela. e você como leitor, Ao contrário, você vai escolher que lado se você quer ficar do lado do PSOL ou do lado aqui celestial, né? Da revolução, né? Quanto tempo você passou fazendo desenhos, Joey? Nós, na verdade, isso é uma criação conjunta, nós conversamos, né? A primeira vez que o Laudolino me contou essa história, essa passagem, eu não conhecia. Eu tive a mesma reação que tu tiveste, fiquei com voz embargada, eu fiquei com lágrimas nos olhos e eu estou aqui, tô nesse momento com Mais lágrimas uma nos vez. olhos. Toda vez. Toda É vez. muito emocionante. Porque isso representa, sabe, a maldade plena, querendo obliterar Gratuita? a inocência gratuita, querendo obliterar a inocência e a bondade. E a recompensa para quem resiste a tudo isso vai muito além desse mundo aqui, né? Então, quando ele me contou isso, nós começamos a criar. Eu fiz primeiro um desenho em RAF, né? E eu chorei, cara. Sabe, derramei lágrima ali naquele RAF. E toda vez que ele conta isso, eu me emociono. É sempre difícil para mim contar também. Ontem, estávamos contando, né, no outro local, ele com a voz de embargada, novo. eu estou aqui agora embargado também. É difícil. A gente É por isso faz... que tudo isso aqui que nós estamos fazendo, mostrando, vai além de uma história em quadrinhos. Isso é uma missão. Uma missão. responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. Exatamente, porque o principal é isso. A gente não está aqui falando sobre uma história inventada por vocês, Não. que justamente é feita para causar esse efeito todo. Não. É uma parte da história que vocês viram que ficou uma lacuna branca Sim. e que tem uma profundidade e uma importância fundamentais. Isso. O povo do Rio, o povo brasileiro, não conhece, por exemplo, a história de Leopoldina, não conhece a história de Princesa Isabel, conhece muito pouco de Pedro I, Pedro II, dos grandes vultos que esse país já teve. Esse país não é grande à toa, não foi uma sorte, uma coincidência. Tipo assim, Gigante pela própria o natureza. Chile não. é apertadinho porque deu azar. O Brasil não deu sorte. Isso não existe em geopolítica. A gente está vendo conflito no Oriente Médio. uma Ninguém disputa cede um de centímetro de palmo terra. a Exatamente. palmo. A gente está vendo isso lá. Né? Quando o português tirou o elemento Moro da Península Ibérica, junto com a Espanha, a França e tal, foram 800 anos de luta palmo a palmo. Então, terra sempre foi disputa. Como é que o Brasil tem esse tamanho todo? Vários vultos, várias pessoas. Então, a gente tem uma pletora de heróis na história do Brasil a serem resgatados. Nós começamos por Pedro I. Não, e assim, nesse momento, nas escolas do Brasil, as crianças estão aprendendo que isso é elite branca colonialista. E acabou. Né? Acabou. Essa eu acho é uma que coisa que vocês estão dando uma visão Sim. que é outra, né? Ninguém pode dar o que não tem. Então, o professor que dá uma aula assim, eu acho que ele está dando o máximo dele, que é um pires raso, né? Uma formiga no pires, só molha até o joelho, né? Sim. Limitado. É bem rasinho ali, bem limitado e tal. Não procura... Saiu pesquisa dizendo que os maiores professores não leem nada. O cara se forma, vai trabalhar e vida que segue, não se atualiza. E o que nós vamos fazer é contar a história de verdade. Eu tô louco para ter cancelamento, para ter gente dizendo que tá Show com errado. críticas. Venham todos, porque já veio. E vocês vão Já ficar aconteceu, firmes já e aconteceu resistentes. Não, E mas falando... assim,
Desculpa, não quero Por favor, te cortar. você. O que me trouxe aqui foi cancelamento. Né? Me encontrei com pessoas maravilhosas que fizeram eu ter um novo sentido para a minha carreira e para a minha vida. Né? Então, graças a esses cancelamentos, que eu agradeço muito a Deus por isso, porque foi Deus que permitiu isso na minha vida. Te empurraram para o melhor. Me empurraram para o melhor, para o meu objetivo. É como eu falo para ele, eu quero um dia chegar na frente do meu Criador, ele falar para mim, vem cá, o que tu fizeste com os dons que eu te dei? E eu vou dizer, Senhor, no início eu fazia um bocado de homem pulando para lá e para cá, com cueca por cima da calça, mas hoje em dia eu fiz isso aqui. Uhum. E É eu uma obra. salvei crianças, salvei jovens, salvei velhos. É isso que eu quero. É uma Mas, obra Jô, e tanto. eu queria só dando um intervalinho aí, eu queria só que você lembrasse, que eu realmente até esqueci isso. Qual a razão de você ter sido cancelado na Marvel? Perfeito. Bem, eu vou tentar falar rápido, porque a história é um pouquinho longa. Em 2017, eu fiz uma charge, né, onde eu fazia um dragão da independência montado em cima de um cavalo branco, com uma espada de fogo, expulsando corruptos do país. Né? Esses corruptos não são judeus, esses corruptos são brasileiros. Sim. Eu os fiz com roupa, com cara de gnomo, de rato, de vampiro, nada de antissemita. São brasileiros que foram acusados de crimes. E nós temos um ex-presidente que você pode enquadrar na figura do vampiro. Sim. Você tem um ex-presidente, você pode enquadrar na figura do rato, Não, do gnomo. Gnomo. Você consegue enquadrar essas figuras, você faz ideia do que ele está falando, de quem ele desenhou. Né? Essas Enfim, figuras representam caráter, posturas, sim, né? caráter e postura, não raça, nem credo. Né? Não porque essas pessoas não acreditam em nada, acreditam só no dinheiro. Né? Enfim, eu fiz isso em 2017. Em 2018 houve a facada. Né? E eu peguei o mesmo desenho, republiquei, falei, força, meu capitão. Força, meu capitão. Força, tá? Tentaram te matar, cara. Força. Fui cancelado, primeira vez. Né? Aí fiz o Hulk, tudo mais e tal. Não conseguiram me tirar da Marvel. Quando terminou o Hulk, né, em 2021, eu terminei. Eu já estava num outro projeto na Marvel. Veio à tona de novo a mesma ilustração, só que agora o escritor do Hulk na época, que era um inglês, que não conhece nada de Brasil, falou assim, olha, desenhou judeus. Ele foi o antissemita, porque ele viu naquelas figuras de rato e vampiros, judeus, e nada a ver. A partir do olhar dele. E é o olhar dele Só que é que ele preconceituoso. conseguiu impor essa fofoca, Conseguiu, esse boato, conseguiu, essa onda. E aqui a imprensa comprou de uma outra forma. A imprensa, sabendo que não era nada daquilo, começou a falar que eram desenhos impróprios. Mas por que impróprio? Foi uma charge. Eu já vi charge piores falando coisas sobre a direita. Mas querendo se isentar. Aí começou, cresceu. A Marvel, olha, não vai mais trabalhar aqui e tal, beleza, acabou. Falei, tudo bem, sem problema nenhum. Não pedi desculpa, porque eu não fiz nada de errado. Né? Fiquei na minha, me recolhi e conheci pessoas que hoje são meus amigos. Estou aqui na Revista Oeste. Renasceu. Entendeu? De forma brilhante. Então, aí o que eu descobri? Não vou fazer meme na internet. Isso aí não leva ninguém a nada. O meu objetivo é uma guerra cultural. Eu quero fazer algo que traga significado a uma geração. É isso que eu quero fazer. Usar meu talento, meus dons, juntar a pessoas dignas, meus amigos de luta, para criar algo bom. E olha, é isso. Falando em luta, dons e talentos, eu quero fazer um convite especial aqui para quem ainda não é assinante da Revista Oeste. Faça isso agora mesmo, você vai gostar e muito. Vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a toda a programação do Oeste, a entrevistas muito bacanas, boletins diários, matérias especiais e programas variados feitos por grandes jornalistas. A Revista Oeste não recebe dinheiro de nenhum governo, não faz esquemas, trocas de favores, não é manipulada por nenhuma instituição. Na Oeste você obtém o melhor do jornalismo e do entretenimento de forma livre, sem censura e com muita responsabilidade. Assinar é bem fácil, o valor totalmente acessível. E ainda, assinando a Revista Oeste, você contribui para que esse importante trabalho continue. Faça isso, seja também assinante da Oeste e desfrute de todo o conteúdo de primeira que vai receber. Laudelino, essa história de Dom Pedro I
através das imagens todas que a gente viu e de tudo que você contou, também sobre a disputa de territórios palmo a palmo, sempre tem que ter um pouco de estratégia, inteligência e sangue. Sempre, isso é a história da humanidade, tá? Eu vou dar um exemplo do pai de Dom Pedro I, Dom João, que ele é tido como um cara que gostava de comer coxinha de galinha, gordo, preguiçoso, esse tipo de coisa que se fortaleceu com aquele filme horroroso da Carla Camurati sobre Dom João, trazendo essa figura, né, meio patética e tal. Quando você vai lá e bebe da história, você toma um choque. Por quê? Ele era um cara que era um chefe de Estado perfeito, nunca tomou uma decisão errada. Nunca tomou uma decisão errada. E ele foi o único cara que conseguiu enganar Napoleão. Isso dito por Napoleão. De qual forma ele enganou? Ele foi o único governante da Europa que, manobrando politicamente, com a sua diplomacia, com a sua espionagem. Espionagem tem informação e contra-informação. Você tem informações que você esconde dos espiões dos outros reinos e tem informações que você deixa que eles saibam. De propósito. Essa construção, Dom João não só conseguiu enganar Napoleão, preparar toda uma frota para vir para o Brasil, e até os portugueses não sabiam, muito poucos sabiam, mas eles prepararam as tripulações. Você vai fazer uma viagem, pegar o carro e a família e falar assim, ó, vou para Santos. Você precisa reservar um hotel, você precisa encher o tanque, botar o carro na revisão, fazer a mala das crianças, isso leva um tempo. Faça isso para 30 mil pessoas. Faça isso para dezenas de embarcações. Leva muito tempo, tem que trazer víveres, comida, tem que preparar tudo para uma travessia oceânica de 2 meses. Depois do meio do Oceano Atlântico, tinha um barco brasileiro esperando a esquadra de Dom João com comida. Para que ele estivesse ali, naquele ponto, e essa travessia leva 2 meses, a informação da saída da família real de Portugal já deveria ser sabida, a rota já deveria ser sabida, e a sincronia de tempo já deveria ser sabida. Essa informação chegou no Brasil pelo menos 5 meses antes. Isso é estratégia, isso é preparação, isso não é o gordo que come coxinha. Isso é o cara que enganou o Napoleão. Inteligência. Sim. Todo um preparo, toda uma inteligência, toda uma responsabilidade. Planejamento, né? Tem uma frase de Maria I, a Piedosa, que os nossos historiadores republicanos, esses bosta, chamam de Maria Louca. O Ayrton Senna morreu num acidente e nós não chamamos de Ayrton acidentado. Ayrton Senna. Ela, Maria Piedosa, porque ela consertou todos os crimes de Pombal. Ela era chamada de piedosa por causa disso. Então, todas as famílias que foram assassinadas, perseguidas, ela consertou tudo no reino e foi chamada de a piedosa. Teve um problema neurológico e você vai lá e taxa o Maria Louca para ela. Isso é uma tremenda falta de respeito. Mas, né? Aurelino, sem querer interromper, eu queria que você desse para quem está assistindo a gente, um pouco da ideia, do esforço que você teve que passar para fazer uma pesquisa dessas. Sim. Parece simples, você falando parece tudo simples. Muita coragem também, né? Também. Eu sou um cara de tecnologia e tudo dentro da área de tecnologia você sempre pega um grande problema, divide em pequenos pedaços e vai resolver um de cada vez, que ao final você tem a garantia de que aquilo vai estar resolvido. Você vai construir uma casa, você pode se ocupar do projeto como um todo, ficar enrolado e não entregar a obra, ou você pode listar tudo que tem que ser feito, faz uma coisa de cada vez, no final sai uma obra. Então, não é diferente o trabalho de pesquisa. Você pega um livro de cada vez, Por partes. junta todos os fatos marcantes daquele livro, pega o próximo livro, os fatos marcantes vão coincidir ou não, pode surgir um fato novo, pode confirmar o anterior, tem eventos que são europeus, tem eventos que são no Brasil. Você começa, quando monta a timeline, a ver reação de causa e efeito. Decisões tomadas em Portugal refletiu no Brasil, situações no Brasil refletiu em Portugal, você começa a ver isso tudo acontecendo. Então, o segredo para fazer isso é não ter pressa, tá? Não ter essa ânsia de, eu quero fazer isso porque eu quero aparecer. Não, eu quero contar uma história.
A verdade. E eu dos quero fatos. contar a verdade. Porque eu, como historiador, eu, pelo menos, morro de vergonha se eu fizer um negócio que depois eu olho nos documentos de fonte primária, eu estou errado. Errei. Sim. Isso é uma vergonha para mim. Então, calma, atravessou toda a literatura, juntou tudo, o trabalho de pesquisa está pronto. Tá. Esse é o segredo. E hoje tem muita coisa digitalizada também, né? Tem bastante Você informação, pode- eu você fico entra na Torre do impressionado. Tombo em Portugal, você tem muita coisa disponível para consultar. Verdade, Você né? tem pesquisadores do outro lado que você pode contratar para fazer pesquisa para você. Do lado de cá também tem. Uma parceria, né? Precisa de muitas cabeças ter. pensantes, mãos, Sim. né? A obra. Tem muita coisa boa disponível, então é só você filtrar e tirar as coisas ruins, você tira os vícios de historiografia, as coisas que já são, tipo, com um conhecimento comum e errado. Ah, Dom Pedro declarou a independência sentado num burro. Não. Não foi sentado num burro. Era um outro animal. De Era onde um... surgiu o fato como Tem esse? de Pois tudo. é, vai saber. Tem de tudo. E aí se pega errado. Você percebe ali de Otávio Tarquínio de Souza para frente, há uma mudança na historiografia brasileira onde eles deixam de contar a história e passam a focar no personagem, na pessoa da história. Então, você perde tudo. Se você só conta a vida de Dom Pedro, só resta ali o dia a dia e as aventuras que ele tinha, tanto pessoais como um grande aventureiro que era. Ele botou um sofá no morro do Corcovado. Foi lá em cima e botou onde tem o Corcovado hoje para ver a paisagem. Então ele tinha essa coisa de criança de quinta série que a gente carrega, né? Muito. A gente carrega essa coisa de quinta série, de brincadeira e tal. Tem que ter, pô, tem que ter. Então ele tinha muito disso. Ele foi um moleque de rua no Rio de Janeiro, criado solto. Tem relato de gente da diplomacia que está no centro da cidade, a descrição passa o príncipe correndo com os negrinhos. Aí falava, aquele ali é o herdeiro do trono? Ele mesmo lá, passou correndo lá, brincando e tal. Ele foi criado assim, um moleque solto, né? Então, tem muita coisa heróica, muita coisa bonita na vida dele. Tem erros na vida dele, como todo ser humano tem. Sim. Eu, por exemplo, eu sou o pior cara que eu conheço, sou eu. Ah, Idem. Eu sou Que o cara que eu humildade. me conheço melhor. Né? Eu não conheço, eu posso enganar todo mundo. Só não engano a mim mesmo. Né? Todos os meus erros, meus Verdade. problemas. E todo mundo tem o seu. Então, se você for contar a história da minha vida a partir do meu lado pessoal, vai um filme de terror ali do outro lado. Agora, a partir da obra do entorno, nós estamos falando de um personagem que criou a Constituição do país, Brasil, criou a Constituição de Portugal. Aqui no Brasil levou 15 dias, em Portugal levou 3 dias. Nossa. Ele criou o hino nacional brasileiro e criou o hino português. Ele libertou o Brasil e tornou independente um Brasil construído por Dom João. Isso é importante. O Brasil que foi posto independente foi construído por Dom João, não foi construído por Dom Pedro I, por Dom João. Era uma obra de anos de Dom João. E depois ele vai embora do Brasil para libertar Portugal do irmão dele. Ele entra numa guerra, pegou todo o dinheiro que ele tinha, contratou 7 mil mercenários para lutar contra o irmão com 80 mil soldados. Passam meses de provações. Ele tem que comer carne de cavalo, um monte de gente doente, gente morrendo, guerra de trincheira na cidade do Porto. E ele vence. Como que ele venceu? A gente vai contar no quadrinho. fica Aguarde, chamada aqui. né? Essa edição que você trouxe pra gente Esse é um poster book. é um poster book. Foi uma prova de impressão que nós fizemos com a Margraph, que é a gráfica do projeto, onde você faz o teste de cores, Ah, tá. teste de papel. Você vai ver que a primeira folha, eu vou mostrar para a câmera ali, a primeira folha é um rascunho. É um rafo. É um Seu, RAF né, que a Joe? gente chama, um rascunho do terremoto de Lisboa, que você Isso tem. aí é a famoso, imagem de né? Lisboa, Terrível, Aí- 1806. 55. Você Não, tem 1750. 1755. Foi terrível, né? Foi... 9 Você- pontos na escala. Você tem do lado de cá Nossa, 9 pontos. uma igreja, está tendo uma missa tridentina aqui, a reação dos cachorros que está descrito na história, os animais meio que enlouqueceram antes do terremoto. E você tem... Como numa premonição. Porque eles Exatamente. escutam, né? Aí tem o também movimento esse tectônico. outro desenho que a gente vai continuando folheando. É um teste de cor, Teste que é de uma cor. tinta Teste de cor. digital chapada. Ficou ótimo, hein? E a gente tem mais para frente, eu vou mostrar para vocês um Torna outro bem teste de interessante cor. mesmo a leitura. Ó, esse outro teste de cor já é usando a tinta como elemento do desenho, Linda. onde os próprios traços
São livros de desenho. Aqui, esse cavalo, o Joey falou que ele não sabia desenhar tá legal, cavalo. eu não sabia. Eu não não sabia. sabe. Ele não sabia e fez bem isso. ruim. Coitado, né? É verdade. Não, É uma girafa da Só de ver Amazônia. o meu, Sério, o eu cavalo que eu aprendi. desenho é uma coisa incrível. Vou fazer Aquele pra você, bonitinho, João. né? Traz o bloquinho aí. Falando sério, eu aprendi a desenhar cavalo depois disso aí, cara. Eu não sabia, meus mesmo, cavalos eram horríveis. Muito lindo o Agora, cavalo. vocês vão. Eu todo sou um cara desenho e as que. cores. Eu só estou lendo quadrinhos em digital. Eu descobri, eu acho que a história de quadrinhos no digital tem outro significado. Sei. Eu não volto mais papel, está difícil. Não, mas aqui tu vai comprar papel. Não, mas vocês não vão lançar digital? Isso que eu ia perguntar. Não Vocês sei, isso é com o patrão, não sei. Isso é com o patrão. Patrão, meu, diz pra ele evoluir que- pra isso Como depois a gente é também. artista, né? A gente quer papel. Vocês não sabem, Eu gosto eu muito quero também de papel. cheiro de Pode cair tinta. peso, Esse papel. cheiro é gostoso. eu É gosto maravilhoso. disso, Isso aí. De Porque o digital, impressão, da a história de tinta. quadrinhos digital eu acho legal porque ele é Não, história mas em tem sim, quadrinhos. vai ter sim. Tem Ela- até prêmio digital. Tem, Ótimo, tem. cara. E Tô também aliviado, passou tô pela certo. minha cabeça também da Go um filme depois, né? Um Bom, cinema. o roteiro tá todo pronto. E da maneira como eu te contei, você falou, caramba, é visual. Sim, até quando você falou da música, que eu já tô louca pra ouvir, Assim, o repete Vênus- pra E gente. o storyboard do Criar filme já todo o tá, espírito. tá ficando pronto. O storyboard do filme. Todo É, pronto. já tá, né? meu? O 300 de Esparta, aquele filme, Sim, Sim. ele saiu de um em cima quadrinho. Foi feito E o numa quadrinho sala, é né, cara? Eu exatamente lembrei desse como filme foi. quando você Feito falou da num minoria estúdio aqui. lutando Tudo, contra a Tela maioria. É um verde. filme Podia ser que aqui, você tela chora, verde. né? De Ó, emoção já vamos pela filmar aqui, pronto, vamos organização filmar aqui. deles e a bravura. Já tá pronto já. Vamos É o filmar aqui. Straight and Honor, né? Vamos filmar aqui. Tela verde. O 300 foi feito numa sala, assim. Foi Vai feito ser na numa- revista Oeste. sério? Sabe, montanhas caindo, É tudo tela exército, verde. tudo tela Tudo verde. perfeito, né? Tudo chroma Incrível, key. cara. Baseado na história de quadrinho do Frank Miller. Né? E é o Frank Miller, e a história em quadrinho é muito parecido mesmo, né? Sim, Você é- vê, é você vê ipsis aquilo. literis, né? Belíssimo, ficou belíssimo. É incrível. Ela perguntou o Veni Creator Espírito. Veni Creator Spiritus é uma das músicas que elas estavam cantando, a principal. Podemos procurar no YouTube, Pode, Spotify, no essas YouTube. coisas. Coloca até Deve de ser um fundo. clássico, tô E se imaginando. prepare. É lindo. É lindo, Forte. belíssimo, É belíssimo. olhar essas imagens, escutando como eu fiz. Eu escutei a música criando o RAF. Eu me emocionei. E tem um fato interessante, Estímulos né? todos juntos. Elas foram subindo para a decapitação e cantando. Então, a cada uma delas, a voz ia diminuindo. Diminuindo o coro, né? Diminuindo. Nossa, chocante. Menos Quando a vozes. última morreu, Silêncio. tinha uma pessoa na praça cantando. Ou seja, contaminou, né? E ninguém fez nada. O bem. Deixou Isso. uma luz que Onde nunca você vai se conseguiu esse apagar. detalhe? Porque eu adoro Isso é a história, essa coisa do pequeno Então, vamos, detalhe. mais detalhe dessa cena. É. Houve um choque total na praça. As pessoas foram para casa. Conversão em massa. Nossa, cara. Gente que entrou para a religião, entrou para a igreja, entrou para ser padre, entrou para ser feira, gente que pegou a mochila, a família saiu da cidade. Parou de achar graça, como você contou. na Naquele guerra. momento onde parecia uma vitória Ritual. do mal, muito parecido com a crucificação de Cristo. Parecia uma vitória do mal, que se transformou numa tremenda derrota. Tanto que nós estamos aqui, mais de uma centena de anos depois, contando essa mesma história. É verdade. E nós vamos emocionando, inspirar. né? Emocionando. Nós E não vamos- tem, eu não sei agora, eu tô confusa se é nesse filme ou num desses outros muito bonitos, uma frase que eu nunca esqueci também, What you do in life echoes on eternity. O que você faz em Sim, vida ecoa ecoa na na eternidade. eternidade. Talvez seja do 300. É, pode ser. 300. É, 300. 300. E- Está na obra do Olavo de Carvalho, quando ele fala É, da... a frase é quando você bonita toma essa, a hein? consciência da eternidade da alma. Quando você aprende que a sua alma é eterna e que os seus atos vão ecoar pela eternidade, você passa a pensar do que você está fazendo aqui. O que fizeste com os dons que eu te dei? Porque pode ser que tudo não acabe exatamente quando o nosso corpo físico desliga, né? E aí o que vem depois, será que é mais forte? O que será, né? Aí Se a cada um alma tem a sua existe opinião. Isso. e a alma é eterna, quando você morrer, o seu eu não morreu. É. E aí? O importante é deixar uma obra também. O Né? que Sim. você fez? Deixar uma Todo obra, mundo mostrar acha o que deixa, você né, Dago? tem Qual que obra é o deixar. que você vai deixar, não é? Deixar, pensar nisso, porque muita gente vai embora e não deixou nada. Nada. Isso lembra Chesterton. Chesterton dizia que a sociedade ela é passado, presente e futuro. Ela não é só quem está vivo hoje. E quem está no presente tem que fazer de tudo para honrar o que recebeu dos antepassados. E o que você recebeu, você não pode deixar cair a régua, baixar, porque você tem um compromisso com os que ainda virão. E com uma evolução, Nós né? somos inquilinos desse tempo.
É a frase dele. Essa frase é muito bonita. Somos O nosso inquilinos desse programa tempo. vai chegando ao fim de uma forma profunda. E eu queria, antes de encerrar, também mostrar esse bonequinho que eles trouxeram pra gente. Quem Destro. explica quem é esse? Destro. O Destro é um grande Destro? personagem da editora. Eu sou roteirista do terceiro também, do Destro. É um super-herói de qual ano? Isso... 2045? De 2045. Ah, o ano da história, 2045. Ele é um futuro distópico mostrando um Brasil dominado pelos socialismo, pelas big techs e o pessoal das abelhinhas, que fica botando esses produtos nas pessoas, né? E como que é essa sociedade do futuro, que onde você tem miséria, você tem fome, e ele é um resistente desse tempo, né? Com a bandeira do Brasil, tá muito legal essa escultura também. Vocês são muito interessantes, trouxeram um papo bem legal para o Papo com o L da Go, hein, Dago? E um papo ilustrado, cheio de imagens e fotos que a gente vai também mostrar para quem está nos acompanhando, para a nossa audiência. Quero agradecer a presença de cada um e deixar o convite para que todos tenham acesso a essa história de Dom Pedro I contada pelas mãos de Joe Bennett. Joe Bennett. Joe Bennett. Eu estava falando Bennett no momento que você falou Bené, eu falei, será? O apelido dele é Joe Bennett. O Bennett, Joe Bennett, muito talentoso. Bené. Pronto, Bené. Tão talentoso quanto também o Laudelino de Oliveira Lima. Obrigada pela presença de vocês dois, por toda a conversa. A honra foi toda minha. Boas vendas, pelo esforço também, não é, Dago? Totalmente. Obrigado. Buscar e estudar tantos desses detalhes e por querer atingir também uma parte dos leitores mais preguiçosos ou que nem estão mais lendo, né? Obrigada, Laudelino. História bonita, poética. A nossa história é um pedaço da história do seu país que a gente está devolvendo para vocês. Que legal. Quer deixar mais uma vez o caminho para quem quiser contribuir para as próximas edições? Apoia.se/Dom Pedro. É o caminho que você entra e consegue ver todo tipo de prêmio que tem lá. Você vê o que está ao teu alcance, né? O que você pode contribuir. E fique à vontade. Faça parte dessa história, porque esse é um trabalho que está sendo feito para ser perene. E você pode, inclusive, ter o seu rosto Você pode ter o seu rosto isso é no muito quadrinho. legal. Isso é bem bacana também, essa interatividade. Joe Bennett, obrigada também por ter vindo aqui à Revista Oeste, sempre bem-vindo. Parabéns pelo talento e sigam os dois também nas redes sociais, que são muito legais. Joey, valeu. Muito obrigado. Foi uma honra estar aqui. Uma alegria, uma honra, uma satisfação. Você não imagina como eu estou aqui. Estou super feliz, de verdade. Que legal. Não, o Joe é o incrível Hulk, mas ele tem uma sensibilidade, né? Uma doçura. Bruce Banner. Tem a ver, né? Sim. Dago, valeu, hein? Mais uma Essa vez, foi legal pra caramba. Super, Curtimos super. muito. Nossa. Obrigada a você também. O Papo com a L Dago de hoje termina aqui. Valeu por nos acompanhar. Espero que tenha gostado. Dago e eu vamos sempre te esperar pra gente curtir essas entrevistas interessantes juntos. Um beijo grande, fique firme, fique bem.